Vamos lá então para mais uma sessãozinha aqui respondendo o Anki, onde eu abro os meus cards aqui, fico respondendo, conjecturando, pensando um pouquinho. Principais tamanhos de agulha para cada procedimento. Aqui eu vou gravar aqui na artrite séptica 18G, PVC 18G, paracentese 14, anestesia local a rosa para aspirar e depois a preta. Líquido cefalorraquídeo 2022, né, com mandril. Gasometria arterial também uma menor, se não me engano 14. Ui, não, isso está errado. Pericardiocentese, uma agulha específica para pericardiocentese ou então uma espinal tamanho 18. Né? E aqui marrom subcutâneo, isso aqui estava errado com certeza. Né? Catéter de pulsão 14, rosa para aspirar, preta para infundir. Né? E aqui eu acho que tá legal, né? De punção 2022 com mandril e 18G para PVC. Homem com claudicação intermitente da panturrilha, coxa e musculatura glútea, impotência sexual, diagnóstico é síndrome de Lerich, né? Tentar, bom, sempre tentando, né, com os epônimos, né? Até que entrem, mas sempre tentando aí com os epônimos. Né? E lembrar aqui do nosso caso clínico aqui, um paciente numa idade sugestiva e tal, que já tinha uma reclamação de dor nas pernas, né? Um paciente que começa a queixar essa disfunção erétil e essa dor nos glúteos, né? Chama bastante atenção aqui para nós. E as questões de vascular geralmente trazem o exame físico de vascular. Então a gente tem que dar uma focada, claro, na conduta, né, na maneira de conduzir os casos, mas as questões geralmente trazem esse tipo de ideia. Paciente HIV positivo, CD4 menor que 50 células com TB pulmonar e nunca usou TARV. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a conduta? Então a conduta eu vou usar RIPE para tratar a TB pulmonar. Depois de 2 semanas eu começo tratamento TARV. O que está na minha mente é isso, né? Então iniciar TARV após 2 semanas de tratamento. Qual vai ser a TARV? Esquema normal. Não, esquema normal não. Esquema com efavirenz. Esse é o detalhe aqui. Esquema com efavirenz. Aqui a minha pergunta é mais sobre HIV do que sobre TB pulmonar no paciente HIV, né? O esquema para tratar o HIV. Nossa, mas a câmera já era, né? A câmera aqui deu ruim mesmo, né? Que pena. Padrão aqui não adianta de nada, não acho. Não, aqui é uma pena. Então tenta, mas não funciona, né? A câmera abre para configurar o vídeo, mas também não funciona aqui. Que coisa, hein? Bom, seguir aqui respondendo. Enfim, aqui, o nosso esquema natural, nosso esquema normal é com tenofovir, lamivudina e dolutegra, né? Inclusive, se já usava a lamivudina, tenofovir e o dolutegravir, vai manter. Essas condutas são preconizadas pelo aumento do risco de síndrome de reconstituição imune. Tá, tirei o dolutegravir porque a rifampicina diminui a concentração dele. Se precisar usar, dobra a dose do dolutegra enquanto está usando o RIP, né? O tratamento é com o RIP mesmo, né? Esse que é o grande detalhe aqui. Esse Windows maravilhoso. Tem que procurar aqui um jeito de atualizar, talvez. Tratamento de paciente pneumonia adquirida na comunidade em UTI sem risco de pseudomonas. É o caso do meu paciente DPOC 75 anos grávido IANSP, né? Já respondi essa questão algumas vezes, já errei ela algumas vezes, estou tentando acertar, né? Ampicilina sulbactam mais azitromicina, né? Ou poderia ser ceftriaxona, né? Então, é um inibidor da um beta-lactâmico mais IBL, mais um macrolídeo ou fluoroquinolona, né? Ou então uma cefalosporina aí de quarta, quinta geração, ceftaroline aí sendo citado. Isso sem risco de pseudomonas. Agora,
Quando o meu risco de pseudomonas aumenta bastante, eu preciso pensar aqui nesse esqueminha com pipetazo aqui, né? Esse esqueminha aqui é o que eu sempre, que está gravado em outros cards inclusive. Mas aqui a gente propõe beta-lactame com anti-pseudomonas, mais a fluoroquinolona ou macrolídeo, né? Ou levofloxacino ou moxi, ou azitromicina ou claritromicina, né? Então seria pipetazobactam, piperacilina-tazobactam, mais a azitromicina, por exemplo. Então essas são as ideias. Mas aqui, ampicilina, sulbactam, azitromicina é o caso aqui da minha questão do IANSP lá de 2018. Quadro clínico da leptospirose forma ictérica. Qual que é o quadro clínico? Bom, enfim, o paciente tem icterícia, né? A gente pode ter a síndrome de Weil. As ideias de síndrome de Weil: insuficiência respiratória com hemorragia pulmonar, insuficiência renal, né? Insuficiência renal, dor nas panturrilhas é sugestivo de leptospirose, mas não faz parte da síndrome, né? Eu tô pensando no que nessa síndrome? Icterícia, né? Icterícia, insuficiência respiratória, insuficiência renal. Minha insuficiência respiratória vem por hemorragia alveolar. Inclusive eu tenho uma imagem lá daqueles carros ali que parece uma geleia. Tem uma outra afetação. Pneumonia por Klebsiella também, né? Então para mim vai fazer um diagnóstico diferencial importante. Pelo menos eu estou lembrando aqui semiologicamente desses achados. Para mim vai fazer um diagnóstico, um diferencial importante com pneumonia por Klebsiella, né? E aqui tá difícil, né? Minha câmera não volta mesmo não. O Medic ainda não é agora, né? A hora dele. Por que ocorre icterícia nessa doença? Eu já respondi isso em prova. Inclusive esse flag deveria ser o Ctrl 5. Porque tem hemólise. Simples. É uma vasculite infecciosa que gera hemólise. Só que eu já errei numa outra questão dizendo que não tinha hemólise, né? Então tem que pensar aí. Icterícia, hemóptise pela hemorragia alveolar, lesão renal aguda com hipocalemia. Certo? Síndrome de Weil. Antibiótico terapia para tratar derrame pleural não complicado. É o antibiótico que estava antes, né? Então, derrame pleural não vai fazer eu mudar o antibiótico. Por quê? Porque ele não mudou o bicho, né? O grande lance do derrame pleural é que eu preciso drenar para entender se ele é empiema ou só um derrame parapneumônico simples. Manter antibiótico original. Teste confirmatório para HIV. Né? O Western blot poderia ser, né, o teste confirmatório para HIV. Se não me engano, ELISA quarta geração poderia ser carga viral. Né? Carga viral e detecção do RNA viral e carga viral, importantíssimo. Molecular, né? Western blot pode ainda ser utilizado, apesar de não ser a primeira escolha. Molecular por PCR, RT-PCR. Eu vou colocar que errei esse daqui para ficar bem claro. Lógico, tratamento da meningite bacteriana. Então a lógica, não é a droga que é para lembrar, é a lógica. A droga vem junto com a lógica. RN, RN, eu penso nos bichos que vêm da mãe, eu penso nos gram-negativos, então ampigenta. Para tratar o RN de modo geral, vai ser ampigenta. 3 meses a 20 anos, já é bicho comum. Maior que 20 anos, é bicho comum. O que eu penso? Ceftriaxone. E nos idosos? O que eu penso é que eu não tenho célula o suficiente, eu não tenho um sistema imune organizado suficientemente bem para trabalhar com a mesma dose que eu teria num jovem. Então eu dobro a dose. Além disso, nos idosos eu tenho maior risco de listéria, de listeriose. Então eu vou fazer, a outra coisa que eu vou fazer também é adicionar ampicilina, né? Ampicilina, né? Tomara que seja isso. Lembrar que em todos os pacientes vamos adicionar corticoide intravenoso, né? Corticoide intravenoso. Se o paciente for diabético, qual é o detalhe? Ele entra aqui no idosos imunocomprometidos e também vai fazer dose dobrada mais ampicilina. É ampicilina, né? É ampicilina. Associar vancomicina em locais de pneumococo resistente, né? Tem que ter essa noção aqui. Opa, quem errou, hein? Falar ampigenta, é cefotaxima, mais ampicilina, hein? Vai ter que repetir. Paciente que chega ao PS com petequias, febre, vômitos e cefaleia intensa. Primeira conduta. Petequia, febre, vômito e cefaleia. Puxa vida, hein? Tudo isso. Petequia, febre, vômito e cefaleia intensa.
Tá, petequia, febre e vômito cefaleia intensa. Petequia, vamos imaginar esse paciente rapidinho. Então meu paciente está deitado ali, ele está febril, o quadro é febril. Tá com petequia, febre, vômito cefaleia intensa. Que mais que ele vai ter? Sinais meníngeos, né? Primeira conduta. Antibiótico terapia, começa a proteger a galera. Vamos fazer profilaxia de contato aqui. Líquor. Não, mano, isso aqui é LCR e antibiótico terapia, né? Corticoide e antibiótico imediatamente, né? Possibilidade de meningococcemia e emergência médica. Ceftriaxona, dexametasona. Quais drogas usaremos? Vamos colocar quais duas drogas usaremos aqui? Isso aqui vai ficar mais claro quando rolar, né? Tratamento da bacteriúria assintomática em paciente com diabetes mellitus tipo 2. Não necessariamente, né? Não deve ser realizado. Tá aí, caiu na prova da Unicamp. Paciente dislipidêmico, hipertenso, diabetes mellitus. O que nós vamos fazer? Ah, a câmera voltou, parece? Estabilizou? Não sei. Nós vamos fazer... foi falar, ela já começou a piscar aqui. Hiponatremia com osmolaridade plasmática normal. Hiponatremia com osmolaridade plasmática normal? É pseudo-hiponatremia, então, né? Osmolaridade plasmática normal. Pseudo-hiponatremia. Erro do leitor da anatremia devido ao soro muito lipêmico. Que eu tenho que dar uma olhada mais a fundo, né? No porquê que acontece esse fenômeno. Angiotensinogênio produzido no fígado, sendo convertido pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2, angiotensina 1, né? Depois que converte por angiotensina 2. Então tá, angiotensinogênio, angiotensina 1 pela renina, irmão. Poxa, aí é duro, hein? Angiotensinogênio, renina, angiotensina 1, angiotensina 2. E aqui, né, os dois receptores aqui, né? Aqui é difícil lembrar do bloqueador direto da renina aqui para poder, né, pensar mais a fundo aqui, né? Mas vamos trazer renina. Não, vamos trazer aqui direitinho o medicamento que reduz a renina aqui, que é para alisquireno. Isso aí, alisquireno. Não lembrava mais isso aqui. Mas o meu alisquireno reduz a concentração da renina. Produz no fígado e tal, angiotensina 1. A renina converte angiotensinógeno em angiotensina 1. E depois a ECA nos pulmões converte em angiotensina 2. Não é que a gente pensa sempre na ECA, tanto na ECA, que acaba se esquecendo aqui do passo anterior, né? Complicado. Olha, essa imagem aqui é maravilhosa. Vou voltar aqui até o card. Puxa, vou ler esse card aqui. Revascularização renal tem taxas maiores de melhora e cura da hipertensão secundária. Hipertensão secundária, então a gente estava falando de hipertensão renal vascular. Em caso de fibrodisplasia, no paciente mais jovem, displasia fibromuscular, fibrodisplasia. Quadro clínico de hipertensão subaracnoide, da hemorragia subaracnoide. O paciente tem vômito, né, tem náusea, aquele vômito em jato, cluster headache, né, pior dor de cabeça da vida. E é isso aí, né? É isso aí. Então lembrar que numa idade ali, que se eu não tenho petequia, não tenho aquela febre, não chama atenção, se bem que esse paciente que também pode fazer febre, né? Mas o HSA é um paciente de 40 e tantos anos ali, 30 e tantos anos talvez, né? Pode ser outro tipo de paciente. Fazer exame de imagem para eu descartar lesão expansiva, enfim, né? Antes de fazer uma punção lombar, por exemplo. Mas hemorragia subaracnoide. Cefaleia holocraniana, maior dor de cabeça do paciente, né, que é o cluster headache. Síncope, rigidez de nuca, né, que é o nosso sinal meníngeo, depois de 24 horas do quadro. Hemorragia subaloide na fundoscopia. Tem muito achado aqui, né?
O jato de sangue pode comprimir o nervo 3 com estrabismo divergente e midríase ipsilateral. Tá aí, né? Informação importante que eu acabo esquecendo. O jato de sangue pode comprimir o óculo motor aqui. Aqui o 1. Quer saber o que é o 1? Nossa, trato olfatório, né? Trato olfatório, bulbo olfatório na ponta. Doenças neuromotores mais comum do mundo. Esclerose lateral amiotrófica. Lou Gehrig's. Doença do nosso Stephen Hawking, né? Esse é o Stephen Hawking do filme, não, não é não. Angiotensina é produzido no fígado, convertido em renina, convertido em angiotensina 1 pela renina. E eu vou colocar essa imagem. Essa imagem é muito maneirinha, né? Muito legal aqui. Então, o inibidor da renina aqui o alisquireno, inibidores da ECA aqui o captopril, os nossos pril, e os artans, candesartan, valsartan, losartan, telmisartan, né? Bloqueando aqui a nossa angiotensina. No receptor AT1 da angiotensina 2. Detalhe importante também. Importante cair em prova, né? Pra cair em prova, né? Já é suficiente. Para isso é importante. Fenoterol é um beta-agonista de ação curta, né? O Berotec. Ação rápida. SABA. O paciente desenvolve embolia no segundo dia pós-operatório, cirurgia ortopédica após grande trauma. Mais provável que seja embolia. Puxa vida, hein? Segundo dia. Embolia gordurosa, né? Chama atenção, mas tem aquelas petecas e tal. A embolia gordurosa. A embolia trombótica ocorre após o quinto dia. Então, rápido assim, logo em seguida da cirurgia, embolia gordurosa, né? Tem que lembrar daquelas possibilidades das petecas, não sei o que. Paniculite. Mecanismo da fase de surgimento da resposta imune na tuberculose. Ah, tá. Então eu tenho vários macrófagos que não conseguem eliminar de fato o Mycobacterium, mas que vão lá e formam uma cápsula em volta dele, né? E aí que vira o nosso grande nódulo de Ghon. Complexo de Hatt que é formado com espessamento perilar também, né? Uma afetação perilar ali. Após 10 semanas, linfócitos CD4 multiplicam-se, ativos, aquele heteroceno ativam macrófagos, os macrófagos aumentam de tamanho, ganham a forma epitelioide e vão lá e cercam aqui, né? Formam o granuloma caseoso. O foco monar primário é chamado de nódulo de Ghon. Acho que tá bom, né?